as tuas bênçãos, Senhor, a tua unção sobre a vida de cada um, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe. Parabéns para todos vocês. Nós vamos viver o melhor aniversário da nossa vida, em nome de Jesus. Eu creio. Glória a Deus. Minha primogênita, eu quero que vocês coloquem em pé. Reverência à palavra de Deus. Quero que você abra a palavra de Deus comigo. No Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 33. Mateus 6:33. Aleluia. Mateus 6:33 diz assim: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino. Vamos ler juntos, vamos lá? 1, 2, 3. Mas a primeira vez ficou bom que foi ensaio. Agora vamos de verdade, vamos lá? 1, 2, 3. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Amém? Feche seus olhos, Pai. Fala ao nosso coração, que não seja pelo muito falar, mas pelo teu Espírito Santo, que se faz presente no nosso meio, que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Todos digam amém. Se assenta aí, glorificando a Jesus. Diga glória a Deus. Diga aleluia. Queridos, quantos têm projetos, sonhos aqui? Diga amém. Sabe, irmãos, a Bíblia diz em Isaías 32:8, a palavra diz que os nobres projetam coisas nobres, e na sua nobreza perseverará. Amém? Quem é nobre aqui, diga amém. Os nobres projetam coisas nobres, e na sua nobreza vai perseverar. Isaías 32:8. Eu quero profetizar em nome de Jesus que os seus projetos vão prosperar. Amém? E eu quero falar com você hoje a respeito de provisão. Fala comigo, provisão. Sabe, mas e eu quero crer, queridos, que esse ano de 2024, e eu creio nisso, será um ano da provisão de Deus na tua vida, a provisão de Deus na tua casa. A palavra nos fala, lá no primeiro livro dos Reis, no capítulo 4, nos fala do rei Salomão. 1 Reis 4:7, a Bíblia diz assim, olha, tinha Salomão 12 provedores. Fala comigo, 12 provedores. Tinha Salomão 12 provedores sobre todo Israel, que forneciam mantimento, que proviam ao rei e à sua casa. Fala comigo, que proviam. Diga forte, que proviam ao rei e à sua casa. E cada um tinha que abastecê-lo por um mês do ano. Amém? Quantos provedores? 12. Cada um provia por quanto tempo? Um mês do ano. É assim que Salomão havia feito. Ele tinha esses 12 provedores, e tudo para a casa do rei, um mês do ano, para o templo, para a casa deles e para a casa de Deus, eles forneciam. Você sabe que quando Salomão assume o trono, ele não assume um reino que está passando por um momento de prosperidade, mas ele pega o país exatamente no momento difícil. Porque quando um país está guerreando com outro país, é uma coisa dura. Mas quando tem uma guerra civil, que é entre o próprio país, isso é uma coisa pior ainda. E ele estava pegando o país numa época em que a Bíblia diz que houve uma guerra civil, em que havia uma luta do seu irmão Absalão contra o seu próprio pai. E nessa guerra civil entre o povo de Israel, era o mesmo povo, a Bíblia diz que houve muitas pessoas que morreram. Se você ler em 2 Samuel 18, 7 a 8, você vai ver que mais
de 20 mil pessoas de um lado e de outro. Aliás, mais de 20 mil pessoas morreram, porque o exército da Davi venceu, mas muitos outros do outro lado, a Bíblia diz que morreram no bosque. Sabe, foi uma mortandade, então o povo estava passando por dificuldade. Salomão está assumindo o trono e ele está passando por um momento de transição. Vocês estão comigo ou não? Amém? Está passando por um momento ali de dificuldade, um momento em que ele ainda não tinha a experiência necessária. A Bíblia diz que Salomão era um jovem, mas Salomão, ele se lembra da história que o seu pai seguramente tinha contado para ele, do momento de dificuldade que Davi havia passado. A Bíblia conta a história de que Davi havia feito um recenseamento, e um anjo do Senhor estava matando o povo, estava destruindo o povo, e a Bíblia diz que então Davi se põe na frente do anjo e fala: foi eu que errei, não mate esse povo. E vem um profeta e fala para ele, para Davi, que ofereça um sacrifício, que faça um sacrifício. E a Bíblia diz que ele vai então até a eira de Araúna e chega para Araúna, e Araúna diz para ele: olha, pegue aqui os bois, pegue a madeira, pegue tudo que você precisar e faça o sacrifício, e sacrifique ao Senhor, está tudo aqui para você. E aí Davi vai dar a definição daquilo que verdadeiramente é sacrifício. Está lá no segundo livro de Samuel, capítulo 24, versículo 24. Diz assim, olha: porém o rei disse a Araúna: eu não oferecerei, não. O Araúna tinha falado, pega tudo. Porém ele disse a Araúna: não, mas eu comprarei por preço justo, porque não oferecerei ao Senhor meu Deus sacrifícios que não me custem nada. Jamais vou oferecer ao Senhor algo que não me custe nada. E a Bíblia diz que ele paga o preço justo. A Bíblia relata o preço que Davi paga por aquelas terras. E a Bíblia fala que a praga cessou imediatamente. E quando a gente fala de sacrifício, a gente pensa em sofrimento. Mas não é assim. Sabe, irmãos, sacrifício não é sofrimento. Sacrifício anula o sofrimento. Fala comigo, sacrifício anula o sofrimento. Como isso, pastor? Sabe, minha esposa nós temos 2 filhos. E toda mulher grávida sabe que no começo da gestação tem enjoos, tem barriga que cresce, tem dor, tem posição difícil para dormir. Além do parto, que muitas vezes é doloroso. Depois a amamentação, lembro quando a minha esposa amamentava, que chegava, fere o peito. Alguma irmã já sofreu isso? Não precisa levantar a mão não, porque eu sei que já. Lá em casa nós já tivemos essa experiência. E isso é um sacrifício, sim ou não? Agora você pergunta para uma mãe, tudo que ela passou de dor e tal, se ela passaria tudo de novo para gerar o filho que ela tem, ela passaria tudo de novo, sim ou não? Então, aquele sacrifício é o sofrimento, ou ele anula o sofrimento? Ele anula o sofrimento. Alguém quer passar num concurso difícil e se tranca 2 anos, ele renuncia a sair com os amigos, a ir jogar bola, talvez a ir no cinema, mas ele está ali sacrificando o seu tempo, se dedicando. Mas esse sacrifício vai compensar o tempo de prosperidade, de ter uma profissão honrada, de realizar o sonho dele. Quem está entendendo, diga amém. Sabe, irmãos, sacrifício não é sofrimento. Sacrifício, ele anula o sofrimento. A Bíblia diz que Salomão,
quando ele vai começar a reinar, ele está pegando então, no momento difícil, no momento em que ele não tinha sabedoria. E a palavra fala que Salomão, ele vai sacrificar 1000 bois. Quantos bois? 1000 bois. E você vai falar assim: puxa, pastor, mas nós estamos a tempo da graça. Pois é, irmãos, mas foi exatamente o sacrifício de Jesus na cruz que anulou o tempo da lei. Se hoje nós somos salvos pela graça, é porque Jesus derramou o seu sangue na cruz do Calvário, e hoje nós somos resgatados pelo Senhor Jesus. A Bíblia diz lá em Isaías que ele verá o fruto do seu penoso trabalho e se alegrará. Diga graças a Deus. Se não fosse pelo sacrifício, hoje nós estaríamos pelo jugo, sofrendo o jugo da lei. Sabe, Deus operou no princípio do sacrifício, oferecendo algo que lhe custava muito, o seu único filho, para receber algo maior ainda, milhões e bilhões de filhos, entre eles eu e você. Só você que crê nisso, aplauda e glorifica Jesus aí, exalte ao Senhor bem forte, aleluia, glória a Deus, diga aleluia. Sabe, irmãos, quando Salomão, ele assume o trono, ele era jovem, e ele está falando: Senhor, esse povo é grande, esse povo é muito numeroso, e eu não sei, quando Salomão sacrifica os bois, ele vai pedir algo ao Senhor, e o Senhor fala para ele, o que ele pede para Deus? Alguém se lembra ou não? Sabedoria, não é isso? Só que não é só isso. Na verdade, lá no primeiro livro dos Reis, no capítulo 3, versículo 4, diz assim, olha: foi o rei Gibeão para lá sacrificar, porque era o alto maior, e ofereceu 1000 holocaustos Salomão naquele lugar. Fala comigo, 1000 sacrifícios. E apareceu o Senhor a Salomão de noite em sonhos e disse-lhes: pede-me o que queres que eu te dê. E ele respondeu, Salomão: de grande benevolência usaste com o teu servo Davi meu pai, porque ele andou contigo em fidelidade. Versículo 8, ele diz assim, olha: teu povo está no meio do teu servo está no meio do teu povo que elegeste, povo grande e numeroso, que não se pode contar. Tem um povo grande aqui, não se pode contar. E eu preciso saber como que eu vou prover para esse povo. Eu preciso saber como que eu vou agir com esse povo. A Bíblia diz, no versículo 10 de 1 Reis 3, diz assim, olha: e estas palavras agradaram ao Senhor, por haver Salomão pedido tal coisa. Salomão havia sacrificado. As palavras agradaram a Deus. E no versículo 13, o Senhor diz assim, olha: também até o que você não pediu, eu te dou. Você pediu para ser provedor, mas até o que você não pediu, eu te dou, tanto riquezas como glória. Não haja teu igual entre os reis por todos os teus dias. E o reinado de Salomão prosperou. Sabe, irmãos? E agora, Salomão era alguém que vai prosperar o seu reinado, e a Bíblia diz que ele faz uma forma de governo regionalizada, descentralizada. E no texto que nós lemos, em 1 Reis 4,7, a Bíblia diz que ele tinha então 12 provedores sobre Israel, que forneciam mantimento ao rei e à sua casa, cada um mês do ano. E não eram homens ricos, mas eram homens simples. E ele, com certeza, ele disse para aqueles homens: olha, o que eu aprendi com meu pai, eu fiz, e eu quero ensinar para vocês. Vocês vão prover para a casa de vocês e para a casa de Deus. Porque ser provedor não é para pessoas ricas, mas ser provedor é para quem entende princípios. Fala comigo, ser provedor não é para rico,
mas é para quem entende princípios. Sabe, irmãos, cuidar da casa do rei não era pouca coisa. Salomão, ele tinha 40.000 estrebarias, ele tinha mais de 20.000 cavaleiros, ele tinha muita coisa. E aquilo, o custo para se comprar mantimento, para comprar alimento, era altíssimo. Mas a Bíblia diz, 1 Reis 4:27, diz assim, forneciam, pois, os provedores, cada um no seu mês, ao rei Salomão, e todos lhe chegavam à mesa, e coisa nenhuma, fala comigo, coisa nenhuma, lhes deixavam faltar. Fala comigo, coisa nenhuma faltava. Sabe, irmãos, porque provedor é aquilo que eu sou. Amém? Fala comigo, provedor é aquilo que eu sou, não é aquilo que eu tenho. Amém? Por que, pastor? É assim, provedor é aquilo que eu sou e não aquilo que eu tenho. Porque esses homens eram pessoas simples, eram mordomos, secretários, mas pessoas que passaram a sustentar a casa de Deus, que passaram a sustentar as suas casas. E esses homens foram distinguidos, foram destacados. A Bíblia vai falar o nome de cada um deles. A Bíblia faz questão de citar o nome deles: Ben-Ur, Bet-Semes, Ben-Dequer, Elon, Ben-Rezed, Ben-Abinadab, Baaná, Ben-Geder. Cada um dos nomes são citados na Bíblia. E eles passaram a ser conhecidos como provedores. Quem está comigo aqui, diga amém. Como que eles passaram a ser conhecidos? Como provedores. E eles, que eram provedores, passaram a ser a mão do rei, o conselheiro do rei, aquele que quando ele chegava, alguém dizia: ali está um provedor, ele é a mão do rei. E você sabe o que significa provedor em hebraico? Como que se fala provedor? Você se lembra quando Abraão sobe no monte para sacrificar Isaac? E aparece ali o cordeiro. Então Abraão dá um nome para aquele monte. Qual o monte? Jiré. Por quê? Porque Deus proveu. Fala comigo, Jiré é um dos nomes de Deus. Amém? Provisão, provedor é o quê? Jiré. Fala comigo, provisão é Jiré. Provedor é Jiré. Jiré é um dos nomes de Deus. Quem está comigo aqui, diga amém. Então quando eles chegavam, eles eram o provedor. O que isso quer dizer? Que um dos nomes de Deus estava colocado na vida deles. Queridos, eu quero profetizar em nome de Jesus, que Deus vai colocar um dos nomes dele na tua vida. Onde você chegar, meu irmão, vai chegar o provedor, vai chegar a provisão. A palavra diz que José, ele estava na casa de Potifar, ele era exaltado, porque ele tinha a bênção de Deus, e tudo que ele fazia prosperava. A Bíblia diz que ele estava na cadeia, e lá na cadeia, ele era o chefe, ele era aquele da cozinha, como é que fala? O boia, ele era o chefe na cadeia. Sabe por quê? Porque onde ele estava, ele prosperava, porque ele carregava Jiré. A Bíblia diz que depois ele se torna um homem que vai abençoar toda a sua casa. Eu quero profetizar, meu irmão, em nome de Jesus, que quando você chegar, você vai ser a mão do rei. A mão do Senhor está chegando na tua casa, a mão do Senhor está chegando naquela empresa, a mão do Senhor está chegando nessa cidade. Você vai prover nessa cidade, você vai prover nesse estado, em nome de Jesus. Este ano de 2024 é o ano que provisão será o teu nome. Provisão vai morar na tua casa, em nome de Jesus. Só você que crê, exalte o Senhor aí, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Fala comigo, provisão. Diga forte, provisão é ter mais recurso do que sonho, é ter mais recurso do que necessidade. Amém? Mas provisão não é por aquilo que você tem, mas é por aquilo que você é. Você quer ver um provedor na Bíblia? A palavra fala num tempo de fome, de sequidão, e a Bíblia diz que Deus dá uma ordem para Elias. Está lá no primeiro livro de Reis, capítulo 17, versículo 9. O Senhor fala para Elias: Elias,
dispõe-te e vai para Sarepta, que é Sidom. E eu já ordenei a uma viúva para que te sustente, para que seja provedora na sua vida. Quem está comigo, diga amém. Eu já ordenei uma viúva que seja provedora. E Elias então obedece e vai a Sarepta. E quando ele chega lá, talvez ele pense que para sustentar ele, seria uma viúva, uma senhora, né, que o marido tivesse deixado muitas riquezas. Mas a Bíblia diz que ele encontra uma jovem, uma moça, porque ela tinha um filho pequeno. Então ela não era uma senhora de idade, ela tinha criança pequena. Encontra ela, talvez com olheiras, talvez frágil, catando lenhas para cozer alguma coisa. E é essa viúva, aparentemente insignificativa, é essa que vai ser a provedora de Elias. E Elias então pede para ela um copo d'água, era época de sede, ela não titubeia e vai oferecer a água. Mas agora Elias dá uma palavra forte para ela. E Elias vai ensinar um princípio de Deus, um princípio de sacrificar. E fala para ela, olha, faça um bolo para mim. Fala comigo, primeiro. Diga forte, primeiro, para mim. Primeiro, fala comigo, primeiro, o Senhor. Ele fala para ela, faça um bolo. Ela diz, olha, mas essa tua serva não tem nada, senão um pouco aqui, só um pouco de farinha, eu vou fazer para o meu filho, e a sentença já está dada, nós vamos morrer. Sabe, irmãos, mas então, ele ensina para ela, que sacrifício destrói o sofrimento. Fala comigo, sacrifício destrói o sofrimento. Então ela faz o bolo, e ela oferece para ele, e depois que ela abre mão de algo, para conquistar algo maior ainda, o profeta libera uma palavra para ela, e ele declara, não faltará farinha na panela, e o azeite na botija não se secará, você vai se tornar uma provedora. E eu creio que nos próximos 3 anos que se passaram, aquela mulher se tornou uma mulher próspera, e ela fazia para ela, e dava para os vizinhos, e abençoava outras pessoas. E eu profetizo, querido, que a provisão vai chegar na tua casa, e vai transbordar. Quem crê nisso, diga aleluia. Sabe, irmãos, eu já falei aqui, José era alguém que tinha esta unção da provisão. A Bíblia diz que quando Jacó vai abençoar a José, lá no livro de Gênesis 49, 22, a Bíblia diz assim, olha, José é um ramo frutífero junto à fonte, e seus galhos se estendem sobre os muros. Sabe o que isso quer dizer, querido? Que vai sobrar, os galhos dele estendem sobre os muros, que vai abençoar a outros, amém? Você conhece a história de José, você sabe tudo que os irmãos fizeram para ele, eu já falei isso aqui para você já ouviu isso, mas o que me chama a atenção aqui, é que quando ele se dá a conhecer os seus irmãos, quando ele fala para eles, sabe, José não é um vingativo, José não é alguém que fala assim, olha, agora eu vou acabar com vocês, pelo contrário, José vai falar lá em Gênesis 45, 5, ele diz assim, olha, agora não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por haver desvendido aqui, porque para a conservação da vida, fala comigo, para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós, porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5, em que não haverá lavoura nem colheita, e Deus me enviou adiante de vós, para conservar a vossa sucessão na terra, e para vos preservar a vida por um grande livramento. Sabe o que ele está falando? Deus me enviou para cá, para sustentar vocês, em nome de Jesus, querido. Você vai transbordar para a direita, para a esquerda, você não vai abençoar a sua vida, mas você vai abençoar a outros. Quem tiver com você, meu irmão, vai encher o barco de peixe também, porque o seu barco vai transbordar. Quem tem fé para isso, diga amém. Sabe, irmãos, a palavra vai falar, lá no livro de Filipenses, no Novo Testamento, o próprio Paulo, falando do seu ministério, daquilo que ele vivenciava, e ele vai escrevendo para os filipenses, no capítulo 4, versículo 15, ele diz assim, sabei também vós, ó Filipenses, se puder colocar aí para mim, diz assim, olha,
ó Filipenses, que no princípio do Evangelho, quando eu parti da Macedônia, é como se ele estivesse falando assim, olha, sabei também vós, ó Igreja Quadrangular do Novo Horizonte, que no princípio do Evangelho, quando eu parti para Presidente Prudente, nenhuma igreja comunicou comigo a respeito do dar e receber, senão somente a vós. Bem sabeis também, porque também uma outra vez, não só quando eu fui para Prudente, mas também uma outra vez, me mandasse necessário, quando eu fui para Ourinhos, ou para Tessalônica, aqui que ele está falando, versículo 17, não que eu procure dádivas, mas procuro o fruto que aumente o vosso crédito. Fala comigo, o fruto que aumente o vosso crédito. Versículo 18, mas tenho bastante, tenho recebido, e tenho abundância. O que ele está falando? Que eu tenho uma abundância. Quem está comigo, diga amém. Ele recebeu, estava abastecido, tinha abundância, cheio estou, depois que recebi de Epafrodito, aquele que foi enviado da parte, e foi me enviado como cheiro suave, sacrifício agradável e aprazível a Deus. E depois de tudo isso, depois que ele está falando com Filipenses, que ele está falando as vezes que eles ajudaram, não apenas uma vez, mas 2 vezes, quando eu fui para Macedônia, quando eu fui para Tessalônica, vocês me ajudaram mais de uma vez, cheio estou, abastecido estou. Agora sim, ele vai falar, recebi tudo, tenho abundância, mas o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Eles eram provedores e agora Deus vai prover na vida deles. Eu profetizo que Deus vai prover na tua vida. Quem tem fé para isso, diga amém. Aleluia. Sabe, querido, guarda isso no seu espírito. Salomão teve esse princípio de sacrificar 1000 bois, de levantar provedores. Aquela viúva se tornou uma empresária poderosa. Em Filipenses, todas as suas necessidades foram supridas. Sabe, irmãos, eu profetizo em nome de Jesus que Deus vai levantar nessa igreja provedores. Quem quer a unção da provisão na sua vida, diga, está sobre a minha vida. Fala assim comigo, está sobre a minha vida. Sabe, irmãos, eu profetizo que aquilo que sair da sua mão vai gerar mais do que você precisa. Sabe, o que Deus faz para um provedor, o que Deus faz para aquele que providencia, dá além do que você pediu. Sabe, Deus coloca o nome dele em você. Quem crê nisso, diga amém. Deus coloca, querido, o nome dele em você, e onde você colocar a sua mão vai prosperar. Onde você estiver vai prosperar. Quem tem fé para isso, diga amém. Não é você ganhar muito, mas é você ter a bênção de Deus. Tem gente que ganha muito, querido, e não tem nada, porque não tem a bênção de Deus. Tem gente que ganha pouco e tem muito, porque tem a bênção de Deus. Quem está comigo, diga aleluia. Isso é questão de fé. Sabe, irmãos, para a viúva, ele disse, olha, não faltará mais recursos para você. Sabe, os seus projetos vão transbordar para o reino de Deus. Quem crê nisso, diga aleluia. Vão transbordar para o reino. Sabe, irmãos, em nome de Jesus, o que Deus fez em Filipenses, Deus vai fazer na tua vida, em nome de Jesus. Ser provedor não é para alguém que é rico, mas é para quem entende princípio, é para quem entende o poder de abrir mão de algo para alcançar algo maior ainda. Quem está comigo, diga aleluia. Sabe, eu quero que você se coloque em pé, e eu quero dar um testemunho para você, querido. Se coloque em pé em nome de Jesus. Eu conversava com alguém, não foi ontem, ontem foi sábado, sexta-feira. Eu saí aqui da igreja e até eu chegar no meu carro, vários testemunhos. E alguém me parou ali e falou, olha, eu trabalhei em tal lugar e a pessoa até hoje me chama, de vez em quando eu vou lá, porque foi muito boa para mim, porque eu carrego algo de deixar a porta aberta. Sabe, irmãos, há um diferencial em quem tem marca de fidelidade, de lealdade. Você é abençoado ao entrar e é abençoado ao sair. Amém? Sabe, a nossa essência, ser provedor, não é por aquilo que você tem, mas é por aquilo que você é. Fala comigo, ser provedor é o que eu sou. Diga forte, ser provedor é o que eu sou. Quem crê que você tem o nome de Deus na sua vida, diga amém. Não é o que você tem, é a sua essência. Eu trabalho desde cedo, desde
desde criança. Ainda jovem, eu tinha fábrica. Quando eu casei com a Mirinha em 1994, proclamas do meu casamento está lá no álbum, está lá como empresário. Eu tinha 26 funcionários. E quem é empresário aqui sabe o que é você fazer pagamentos, você ter compromisso de honrar com vale, com 13º, com fundo de garantia, com tantas coisas, com fornecedores, com tantas coisas. Eu me casei com 23 anos. E já tinha 26 funcionários. A empresa cresceu, chegamos a ter 72 funcionários. Mas desde que eu vim para Jesus, eu aprendi esses princípios. E por não poucas vezes, em que estava difícil na empresa, às vezes eu fazia voto com Deus, de honrar com muito mais do que eu tinha. Em todo o tempo, Deus sempre foi generoso comigo. Deus tem me colocado em lugares maravilhosos. Deus tem me dado honra que eu jamais imaginei conseguir chegar. E eu sei que isso é pela graça de Deus. Mas acredite, querido, eu não falaria nada para você aqui que eu não tenho experiência de viver na minha vida. Quem me conhece, a minha família sabe. E Deus tem derramado essa graça sobre a minha vida. Deus tem abençoado, Deus tem me dado uma família linda, filhos lindos. E eu peço para Deus que jamais eu perca essa sensibilidade. E que eu possa sempre, Deus, carregar um dos seus nomes na minha vida. Sabe, ser abençoado, ser provedor, não é o que eu tenho, mas é o que eu sou. Quem está comigo, diga amém. E eu gostaria que você saísse daqui com esse sentimento. Sabe, irmãos, oferta, dízimo, oferta você faz, dízimo é aquilo que todo mundo faz, é igual para todo mundo. Mas sacrifício é algo que Davi ensinou aqui. 1 Reis 4:7. Eu não, 1 Reis não, 2 Samuel 24:24. Não oferecerei a Deus nada que não me custe alguma coisa. Oferecerei a Deus aquilo que me custa. Sabe? E às vezes você fala assim, mas pastor, por que eu tenho que oferecer dinheiro para a igreja? E tem tanta gente que se escandaliza com isso, querido. Sabe, irmãos, há pouco nós tivemos uma reunião de liderança aqui e eu compartilhava com os irmãos os projetos que nós temos. Nós temos adquirido, nós temos aqui de área de terreno 1.250 metros. De área de construção temos muito mais de 1.000 metros aqui. E nós vamos esse ano construir mais ainda. Quem crê nisso, diga amém. Nós vamos edificar uma construção gigante aqui. Nós vamos trazer a Condom Kids para cá, um hall de entrada, vai ser lindo, amém, irmãos? Amém? Eu tenho fé para isso. E tudo isso se conquista com recurso. Não é nada, ah, Deus faz isso aqui, não, é com recurso. E às vezes as pessoas perguntam, por que dinheiro? O Talmud, você sabe, é um livro de regra dos judeus. E um dia, um jovem aprendiz chegou para o rabino e falou, rabino, olha, quando um homem mata o outro homem, ele deve morrer. Porque a lei é olho por olho, dente por dente. Então, matou, tem que morrer. Ele respondeu, sim, é verdade. Agora ele diz, mas por que a lei está dizendo que o homem que não paga o salário do seu funcionário, ele deve morrer? Isso é um exagero. E aí, aquele rabino explica e diz, olha, o dono, ele tem como sobreviver, mas o empregado não. Porque o empregado, ele vende horas, dias da sua vida por troca de dinheiro. Se você não der o dinheiro dele, você estará roubando a vida dele. Por isso é que ele deve morrer. Então, queridos, quando você está derramando seu recurso, seu dinheiro no altar, você está derramando no altar parte do sangue da sua vida, porque esse dinheiro custou muitas vezes horas, dias, meses, talvez até anos da sua vida, e você está colocando no altar. Foi o sacrifício que Deus fez através do sangue de Jesus para nos salvar e para liberar graça
pela nossa vida. Por isso que o sacrifício atrai a Deus, porque você está colocando sangue no altar. Você consegue entender a profundidade disso? Sim ou não? Sim ou não? Amém, irmãos? Você vende isso. Você vende com o seu trabalho, com o seu recurso. E é isso que nós oferecemos para Deus. E eu quero profetizar hoje, querido, que você não vai sair desse lugar como você está, mas você vai sair daqui como um provedor. Sabe, irmãos, você tem projeto, você tem sonhos, e você vai colocar no altar de Deus. Quem entende essa palavra, diga amém. E eu quero dar essa oportunidade para você. Uma vez por ano, nós fazemos com que a nossa oferta, ela clame no altar do Senhor. E todo mês a gente faz um voto com Deus. Eu gostaria que você fizesse um voto com o Senhor por este ano de 2024. Quem crê que esse ano vai ser o ano da provisão na tua vida, diga amém. Quem crê que Jeová Jiré vai mudar na tua casa, diga aleluia. Fala assim: meu nome é, diga forte, meu nome é provisão. Diga forte, meu nome é provedor. Eu quero fazer um desafio para você, querido. Só você que tem fé, você que quer ter uma marca no altar. Se você tem, eu gostaria que você subisse aqui no altar, e você vai escolher na minha mão. Eu tenho 2 envelopes aqui, uma oferta profética. Se você tem fé para isso, você vai dar uma oferta de sacrifício de R$2.024 pelo ano de 2024. Quem está comigo, diga amém. Nós fazemos isso todos os anos, e muitas pessoas têm dado tantos testemunhos. Ainda no último dia do ano, alguém consagrou uma oferta aqui, porque Deus honrou a vida dela. Amém? Ah, eu não posso, mas a minha fé vai por R$1 por dia. Eu vou dar, este ano tem 366 dias, eu vou consagrar uma oferta de R$366. Só você que tem fé, querido, você que quer ser um provedor da casa de Deus, eu quero que em 1 minuto você saia rapidamente do seu lugar, suba aqui no altar, e você vai pegar da minha mão. Esse envelope não vai ficar na frente, você só vai pegar da minha mão. Se você tem fé para isso, sai do seu lugar rapidamente, vem aqui à frente, eu vou entregar no teu altar, e nós vamos orar para todos aqui no altar, em nome de Jesus. Você vai escolher o altar, em nome de Jesus. Quem crê que essa palavra é rema e vai se tornar rema na tua vida, levanta suas mãos bem alto, levanta bem alto esse envelope aí, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus, glória a Jesus. Fica aqui no altar, nós vamos orar todos juntos agora, encerrando essa palavra, em nome de Jesus. Levanta bem alto a sua mão. Pai, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, ó Deus, eu profetizo, ó Deus, o nome desses teus filhos como o nome do Senhor. Ó Deus, assim como aqueles provedores eram reconhecidos, ó Deus, como a extensão da mão do Rei, eles serão reconhecidos, ó Deus, como provedores do Senhor. Na sua casa não vai faltar, eles terão mais do que precisam, assim como o Senhor deu a Salomão mais do que ele tenha pedido. Meu Pai, o Senhor vai dar mais a esses teus filhos, assim como a viúva de Sarepta, Deus, se tornou uma mulher abençoada, meu Deus, assim como a igreja de Filipenses, o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir
todas as vossas necessidades. Eu abençoo cada um dos teus filhos. Oh, meu Deus, nós consagramos a vida de cada um deles em o nome de Jesus, Pai. Eu abençoo, Senhor, cada um dos provedores da tua casa. Profetizo, ó Deus, que este ano de 2024 é o ano que nós buscamos o teu reino em primeiro lugar. Ó Deus, nós vamos prover para a nossa casa e para o teu reino, meu Deus, para a obra do Senhor, e não nos faltará nem coisa grande, nem coisa pequena, meu Deus. Eu abençoo cada um dos seus filhos. Agora, Senhor, eu os envio, ó Deus, para viver o melhor tempo. Abençoe, ó Deus, para que nós possamos estar aqui amanhã novamente, para consagrarmos o mês de agosto. Oh, meu Deus, em nome de Jesus, Pai, que nada venha impedir os seus filhos, que não falte combustível, ó Deus, que nenhuma visita inesperada, que nenhum imprevisto venha impedir os seus filhos de cumprir fielmente este voto contigo, meu Pai, em nome de Jesus, Deus. Eu abençoo cada um desses teus filhos agora. Oh, meu Pai, amanhã, Senhor, será um dia especial, e eu consagro, oh, meu Pai, o mês de julho de 2024 e a vida de cada um dos seus filhos, em nome de Jesus. E todos digam amém. Diga graças a Deus. Coloca a mão no fundo desse bem, feche seus olhos. Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, e a comunhão e a consolação insondável do Espírito Santo de Deus, que excede todo entendimento, seja convosco permaneça, hoje e sempre. Amém e amém. Traga a mão da obra na sua cabeça, será como óleo da unção descendo sobre as suas vestes. Paz seja convosco, ótimo domingo a todos vocês. Deus abençoe, provedores. Um ótimo almoço para todos. E amanhã nós vamos falar sobre arrependimento. Mês de agosto, arrependimento aqui. Seja comigo amanhã às 8 horas, em nome de Jesus. Aleluia. Paz, amados. Encerramos o elo da campanha 12 dias de clamor para 12 meses de vitória. Hoje falamos sobre provisão. Oramos pelos aniversariantes de julho. E à noite temos mais um culto dessa campanha às 18 horas. Esperamos por vocês online e presencialmente. Deus abençoe e paz seja convosco.